No ano de 1998, um estranho acontecimento assustou os moradores de uma pequena cidade no sul dos Estados Unidos. Havia uma garota chamada Mila, cujos pais a estavam mandando para um acampamento de verão. Com seus 12 anos, ela tinha ouvido rumores vagos das outras crianças da escola sobre coisas estranhas que aconteciam no acampamento. Ela implorou aos pais para deixá-la ficar em casa durante o verão, mas eles a forçaram a ir. Quando Mila chegou ao acampamento, ficou chocada ao encontrá-lo em estado tão deplorável. As cabanas de madeira estavam infestadas de cupins, os beliches velhos, sujos e desconfortáveis. Os lençóis tinham um cheiro nojento e os colchões fediam e estavam cobertos de manchas amarelas. Havia apenas um banheiro em todo o acampamento e ficava do lado de fora. Era apenas uma cabana de madeira com várias baias dentro. Pareciam que não eram limpos há meses e o fedor era simplesmente terrível. Pior de tudo, a porta de cada baia tinha um buraco, cortado em forma de coração. Você tinha que encher o buraco com papel higiênico toda vez que ia ao banheiro, senão as outras crianças poderiam espiar e ver você fazendo suas necessidades. Apesar das condições deploráveis, Mila conseguiu fazer amizade com algumas outras garotas. Tarde da noite, depois que as luzes se apagaram, Mila e sua amiga Steph foram ao banheiro. Mila decidiu esperar do lado de fora até que a amiga terminasse. Ela passeou ao redor, ouviu o vento soprando entre as árvores e caminhou olhando para as estrelas. De repente, com o canto do olho, ela notou uma sombra se movendo em direção à floresta. Ela só teve um vislumbre dele por um segundo antes de desaparecer entre as árvores, mas parecia ser a sombra de um homem. Ela supôs que fosse apenas a sua imaginação pregando peças contra a luz e voltou para a frente do banheiro. Mila bateu na porta e disse à amiga para se apressar, mas não houve resposta. Ela abriu a porta e entrou, mas todas as cabines estavam vazias. Mila ficou um pouco ofendida, porque supôs que sua amiga havia voltado para a cabana sem ela. No entanto, quando ela regressou, ela encontrou a cama de Steph vazia. Ela ainda não tinha voltado e ninguém sabia onde ela estava. As meninas esperaram por uma hora, mas depois começaram a ficar preocupadas. Mila acordou o conselheiro do acampamento e disse que Steph havia desaparecido. Todo o acampamento foi despertado da cama e todos foram procurar a garota desaparecida. O conselheiro entrou no banheiro com uma lanterna e vasculhou cada cabine, mas não havia sinal dela. No chão, ele notou uma carta de baralho. Era um valete de copas. Os conselheiros passaram a noite toda procurando pela menina desaparecida, mas ela não estava em lugar nenhum. Alguém sugeriu que ela poderia ter fugido do acampamento. Seus pais foram chamados e também ficaram preocupados. Na manhã seguinte, quando a menina ainda não havia aparecido, chamaram a polícia. Porém, eles também não a encontraram. As outras crianças ficaram apavoradas com o desaparecimento da garota e muitas delas queriam ir embora para casa. Algumas crianças ligaram para os seus pais e convenceram a buscá-los. A equipe do acampamento de verão tentou acalmar todo mundo. Foi decidido que depois que as luzes se apagassem, ninguém poderia ir ao banheiro a menos que estivesse acompanhado por um adulto. Os conselheiros
queriam ter a certeza de que outras crianças não desaparecessem misteriosamente também. Naquela noite, uma garota chamada Aneska Smith precisava desesperadamente ir ao banheiro. Ela pediu a um dos conselheiros e ele concordou em acompanhá-la. A garota abriu a porta e entrou, enquanto o conselheiro a esperava do lado de fora. Depois de um tempo, ele sentiu que algo estava errado. Ele decidiu verificar a Aneska e então abriu a porta, olhando para dentro. Para sua surpresa, o banheiro estava vazio e a garota havia sumido. Tudo o que ele encontrou foi uma carta de baralho no chão. Mais uma vez, um valete de copas. A polícia foi chamada de volta ao acampamento e dessa vez trazendo um cão farejador com eles. Um policial pegou uma peça de roupa suja de Aneska e estendeu para o cachorro para que ele pudesse cheirá-la. O cão seguiu até o banheiro, mas se recusou a ir mais longe. Parecia temer alguma coisa. Todas as crianças ligaram para os seus pais e pediram que eles viessem e os levassem para casa. Mila conseguiu entrar em contato com os pais, mas eles estavam em viagem e demorariam a chegar. A maioria das crianças do acampamento foi levada para casa pelos pais. Ao final do dia, restavam apenas 7 crianças, 3 meninos e 4 meninas, entre elas, Mila. Todos eles se reuniram em uma cabine para passar a noite. Por precaução, 2 dos conselheiros também dormiam na cabine para zelar por eles. Ninguém tinha permissão para ir ao banheiro do lado de fora. Se algum deles precisasse fazer xixi ou cocô, teriam que fazê-lo em um pote de porcelana que era colocado no centro da sala. Eles tiveram que levantar a tampa, fazer suas necessidades e então colocar a tampa de volta para que não cheirasse muito mal. Naquela noite, Mila ficou acordada na cama, tremendo de medo. Ela estava com medo de ser a próxima a desaparecer e temia ter que ir ao banheiro na frente de todos. Eventualmente, todas as crianças acabaram caindo no sono. Na manhã seguinte, quando acordaram, havia 2 camas vazias. 2 das meninas desapareceram misteriosamente. Seus nomes eram Lisa e Gisele. No chão, haviam 2 cartas de baralho, ambos valete de copas. A polícia chegou e começou a interrogar os 2 conselheiros. Após horas de interrogatório, eles determinaram que os conselheiros não sabiam de nada. Outra busca na área foi realizada, mas se mostrou infrutífera. Não havia vestígios das crianças desaparecidas e a polícia saiu de mãos vazias. Um policial decidiu ficar para trás para proteger as crianças restantes. Os únicos que restaram agora eram 3 meninos, uma menina chamada Kate e Mila. Quando eles estavam indo para a cama, o policial entrou na cabine e trancou a porta atrás de si. Ele colocou uma cadeira na frente da porta e se sentou nela. Ele planejava ficar acordado a noite toda para garantir que nada acontecesse. Disse aos garotos que eles não precisavam se preocupar. O tal sequestrador só tinha como alvo as meninas. Ele disse que Mila e Kate eram as que estavam em perigo, e se o sequestrador voltasse, provavelmente tentaria sequestrá-las. As 2 meninas começaram a chorar, mas o policial garantiu que faria de tudo o que estivesse ao seu alcance para garantir que elas estivessem seguras. No meio da noite, Kate precisou ir ao banheiro. O policial disse para ela fazer cocô no pote, mas ela se recusou e começou a fazer birra. Eventualmente, o policial cedeu
e concordou em escoltá-la até o banheiro. Ele não queria perder Mila de vista, então disse a ela que teria que ir com eles. Ele destrancou a porta. Lentamente enfiou a cabeça para fora e olhou para os dois lados. Tudo parecia tranquilo. Ele disse aos meninos para trancar a porta atrás dele e, cautelosamente, levou as duas meninas para o banheiro externo. Ele continuou olhando em todas as direções, certificando-se que ninguém pudesse se aproximar deles. Eventualmente, eles chegaram ao banheiro. Mila e Kate estavam tremendo. O policial lhes disse para esperar na porta enquanto ele verificava todas as baias. Ele acendeu a lanterna e deu uma olhada ao redor. No início tudo parecia normal, mas então ele ouviu um ruído farfalhante e viu uma das portas da baia se abrindo lentamente. De repente, um som alto de assobio e uma sombra demoníaca voou para fora da baia. Era algo que se parecia com um homem vestido com um macacão escuro e uma máscara. Ele agarrou Kate pelos cabelos e começou a arrastá-la para longe. Mila gritou. O policial tentou proteger as meninas, mas a figura demoníaca o agarrou pelo pescoço e começou a sufocá-lo. Ofegante, o policial ordenou que Mila corresse para a cabana e pedisse por ajuda. A jovem correu o mais rápido que pôde, gritando e berrando. Os conselheiros do acampamento pegaram suas lanternas e saíram correndo. Os 3 meninos na cabana também vieram às pressas para ver se podiam ajudar. Mila apontou na direção do banheiro. Quando chegaram, viram o policial caído no chão. Havia uma figura estranha de pé sobre ele, com as mãos em volta do seu pescoço. Kate estava inconsciente no chão. O policial com dificuldade conseguiu sacar a arma. Ele puxou o gatilho e uma bala atravessou o ombro do estranho homem. Com um rugido, a figura soltou o policial, agarrou o corpo inerte de Kate e saiu correndo numa velocidade infernal. Os conselheiros o perseguiram, com os 3 meninos e Mila logo atrás. O policial se levantou, mirou com cuidado e atirou várias vezes, mas em vão. A figura bizarra desapareceu na escuridão da floresta. Todos começaram a procurar o que acreditavam ser um sequestrador enlouquecido. Eles vasculharam a floresta com suas lanternas. Mila ficava perto do policial. Lágrimas escorriam pelo seu rosto. De repente, viram um rastro de sangue nos arbustos. Ela apontou para o policial e ele disse para ela fazer silêncio. Espiando por trás dos arbustos, ele viu que havia uma cabana de madeira camuflada pelas folhas e vegetação rasteira. Chamou os conselheiros e juntos eles se aproximaram e abriram a porta devagar. Quando viram o que havia dentro, ficaram horrorizados. Os cadáveres das 5 meninas estavam pendurados nas paredes. Os corpos estavam nus e suas cabeças balançavam de um lado para o outro. Todas tinham tido os seus pescoços quebrados. Haviam sido estranguladas até a morte. Mila reconheceu cada uma das meninas: Steph, Aneska, Lisa, Gisele e Kate. O policial imediatamente contatou seus superiores pelo rádio e relatou o que havia encontrado. À medida que o amanhecer se aproximava,
a floresta se encheu de policiais. Eles procuraram e procuraram, mas nunca conseguiram rastrear o assassino. O policial ligou pessoalmente para os pais de Mila e exigiu que fossem buscar a filha. Mila finalmente conseguiu se sentir segura. Depois disso, os donos do acampamento foram forçados a fechar e as crianças sobreviventes foram mandadas para casa. No final, o acampamento de verão teve que fechar para sempre. Os donos tiveram que pagar indenizações aos pais das meninas mortas. As autoridades tentaram silenciar todo o incidente, mas os rumores começaram a se espalhar e logo ele estava sendo relatado nos jornais e tabloides. O assassino nunca foi pego. Os jornais lhe deram o apelido de Valete de Copas e dizem que ele ainda está lá fora na floresta, apenas ganhando tempo e esperando que mais jovens apareçam para cair em suas garras.